Eu quero em nome da Assembleia Legislativa, que nós vamos ter outros deputados que falarão, nos colocar à disposição que nessa audiência pública possamos fazer com que vislumbremos uma ajuda, um apoio político, alguma forma de mover o impasse ou o gelo das negociações que vinham se dando e foram suspensas unilateralmente pelo governo, pelo nosso governo nos últimos dias. Por isso, quero agradecer a presença de todos e de todas. Nós estamos sendo transmitidos pela TV Assembleia, pela Rádio FM Assembleia, ao vivo, como teremos também uma reprise mais tarde, também na nossa televisão, que tem um alcance razoável dentro das condições de uma TV pública. Sem mais nada, quero passar para iniciar o jogo, iniciar o diálogo, iniciar o debate, apresentando aqui, passando a palavra para o presidente da ADUFS. Boa tarde a todos. Eu gostaria, claro, de agradecer essa oportunidade dada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, agradecer enormemente, além da presença dos deputados estaduais, também a presença de senadores, do senador Inácio Arruda, dos deputados federais Chico Lopes e Arthur Bruno. Eu gostaria demais, então, de agradecer aos deputados estaduais, ao deputado Lula Moraes, aliás, ao presidente da Assembleia, o deputado Roberto Cláudio, a quem possibilitou que essa audiência fosse possível. Então, muito obrigado. Então, agradeço demais Lula Moraes, como representante, presidindo aqui essa sessão, representante da Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da Assembleia. Ao meu lado aqui eu tenho a honra de ter a nobre deputada. Bem, mas Lula, você começava falando de um quadro até interessante dentro da universidade, nas mudanças que nós tivemos nos 8 anos do governo Lula. E fica até a pergunta, mas se a coisa melhorou tanto, e realmente melhorou dentro da universidade, nós tivemos uma expansão significativa da universidade no Brasil. Para você ter ideia, quando o FHC deixou o sistema universitário com 42 mil professores, hoje nós temos 70 mil e tem mais 20 mil para ser contratados, que já, né, com o projeto de lei já aprovado. Então, é outra realidade, é outra dimensão que nós temos na universidade. Não apenas de expansão, mas como também de interiorização. Nós temos... Então, mas se o quadro é esse, eu acho que a pergunta que eu espero terminar aqui nos meus 20 minutos é: por que então que nós estamos em greve? E a nossa greve é justa. Nós temos razão para estarmos em greve. Tá? Nós temos razão para estarmos em greve e é muito importante que a gente entenda esse contexto, porque o contexto é realmente complexo. Não é uma coisa linear. Tá? Existem motivos para comemoração, mas também existem motivos para preocupação. Então, é por esses motivos que nós estamos aqui. Bem, e esse quadro complexo, que eu diria, na situação das universidades, é um reflexo da situação do Brasil. Eu não vou me alongar, eu tinha preparado um discurso que dava bem 50 minutos, tá? Então, não vou me alongar, mas o Brasil é um país de contrastes enormes, de desigualdades regionais, desigualdades sociais. Né? Nós temos aqui no Brasil, nós temos alguns nichos da economia que lembram o primeiro mundo. Nós temos, só para dar alguns exemplos, nós temos a Embraer, que é de primeiro mundo. Nós temos a Embrapa, que é de primeiro mundo. Nós temos o petróleo, que é de primeiro mundo. Nós temos a Petrobras, exatamente, que é de primeiro mundo, e nichos econômicos de primeiro mundo. Mas nós vivemos numa sociedade, quando nós vamos para os índices sociais do Brasil, esse nos joga no coração do terceiro mundo. Então, o índice de IDH brasileiro, o índice de desenvolvimento humano, nos coloca, sei lá, pela 70ª colocação, nos coloca mesmo, muitas vezes, nós temos como vizinhos países africanos, às vezes os países sul-americanos estão à nossa frente, mas então eu digo, esse contraste brasileiro. Em alguns pontos nós temos uma economia desenvolvida, vamos dizer, uma economia europeia, mas nós temos índices sociais que ainda nos jogam, né, mesmo no terceiro mundo. E esse é o tamanho do desafio para a sociedade brasileira. Nós tivemos nos últimos anos, e com muita justiça, eu diria até um certo ufanismo, né, do Brasil grande, parece que... Bem, você não pode deixar de reconhecer que o processo e o projeto de expansão e interiorização das universidades faz parte disso.
faz parte desse projeto. Não é à toa que o governo federal passou a investir, ao invés de 20 bilhões no Ministério da Educação, 60 bilhões, que o orçamento das universidades triplicaram, que o número de professores duplicou, que o número de matrícula mais do que duplicou. Isso não é à toa, isso realmente é uma vontade política, é um projeto político que está em execução. Então, e que nós, universidades, nós estamos no cerne desse projeto político, porque qualquer dirigente que tenha como projeto a inclusão da sociedade sabe do papel fundamental que a universidade tem a desenvolver. Nós precisamos qualificar essa população inteira. Nós estamos no século XXI na economia do conhecimento. Se você não qualifica a sua população, você não progride. Hoje esse é o grande gargalo do Brasil. O custo do Brasil hoje, já se fala muito, mas o custo do Brasil hoje está na educação. E está na educação superior e está na educação de todos os níveis. E talvez, isso é um quadro muito interessante, quando eu falo de educação de todos os níveis, e nós estamos justamente aqui comemorando, temos aqui o deputado Arthur Bruno, o deputado Chico Lopes participaram de todos os níveis. E talvez, isso é um quadro muito interessante, quando eu falo de educação de todos os níveis, e nós estamos justamente aqui comemorando, temos aqui o deputado Arthur Bruno, o deputado Chico Lopes participaram da votação recentemente do PNE, aprovaram, aí eu pediria realmente uma salva de palmas, com muito fervor, os 10% do PIB para o PNE. Fundamental para o país, nós estamos sabendo que há resistências dentro do próprio governo, porque parece que avançamos de muito, né, Bruno? Mas muito importante isso, porque isso faz parte desse projeto de nação. Há que se entender isso. Nós precisamos investir muito, mas muito mais do que nós investimos. O que está sendo solicitado é a duplicação dos recursos na educação dentro de 10 anos. Nós investimos hoje em torno de 5% do PIB, vamos passar a investir 10%. Mas é necessário. Então, nesse quadro todo, que a universidade faz parte, né, dessa política geral que nós temos em curso no país, há uma questão que... Então, aí eu respondo aquela pergunta, do começo, né, da introdução do Lula Moraes. Por que nós estamos em greve, então, com esse quadro que melhorou tanto? Porque uma coisa começou a ficar esquecida. Principalmente no governo Dilma, nos anos Dilma, que nós estamos no segundo ano de governo. Olha, o professor e os servidores, o elemento humano é importante. É importante. A gente quer crescer, precisa expandir, melhoramos realmente a nossa infraestrutura, precisamos dessa coisa toda. Mas nós não podemos esquecer as condições de trabalho e salariais, fique bem claro, de quem faz a universidade, os professores e os servidores técnico-administrativos. E a nossa carreira, ela é e está defasada. E muito. Nós estamos muito defasada. Aí eu até pediria, por favor, a nossa outra reivindicação dentro da carreira, a outra modificação necessária é que a duração da carreira. Tá? Essa carreira não pode ficar mais muito longa. Nós saímos de uma situação que a carreira era mínima. A carreira praticamente ela não existia. Ela era de 6 anos e não levava a canto nenhum. Aí passamos uma situação que hoje nós temos uma carreira de 6 mais 6, que não dá 12 anos, que ainda é muito pequena. Mas também nós não podemos continuar para uma carreira de 26 anos ou de 30. Mulheres se aposentam com 30 anos, homens com 35. Então, eu não posso ter uma carreira de 30 anos. Então, ela tem que ser reformulada, e a nossa proposição dentro do PROIFS, na qual nós pertencemos, é uma carreira de, no máximo, 20 anos, essa duração. Se puder passar, porque nós estamos, mais uma vez, em uma situação, eu diria, de parada nas negociações. Nós estamos numa situação, já tivemos muito bem, nós tivemos negociações muito adiantadas, nós já tivemos 2 vezes prestes a finalizar as negociações, e nas 2 vezes, sabe quando ocorre aquele anticlímax? Você está todo preparado e agora vem a proposta do governo, agora o negócio se resolve. Aí o governo dá para trás, igual aquele cavalo lá das Olimpíadas que refuga, tá entendendo? Chega na hora de pular, aí refuga, tá? Então o governo já refugou 2 vezes, tá? E nos jogou na greve. Porque primeiro era o 31 de maio. Tá? Nós não fomos oficialmente comunicados qual é a nova posição do governo. Passou-se o prazo que o próprio governo havia estipulado, passou-se o prazo e nos foi comunicado absolutamente nada, oficialmente nada.
que nós temos é aqui e acolá uma notícia que vem pela imprensa ou vem, né, por uma fonte ou outra, mas nós não fomos comunicados ainda essa situação que nós estamos. Então, onde que entra essa audiência, onde é que entra os deputados, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a nossa bancada federal, onde que entra? Nós precisamos trazer de volta o governo para a negociação. Nós precisamos fazer com que ele sente na mesa. Eu diria até que nós estamos num estágio tal que nem conversar a gente precisa muito. O que a gente precisa é conhecer a bendita proposta que o governo diz que tem. Ele diz que tem, está feita. Ele tem essa proposta. Tá? Então, que coloque na mesa. O que nós precisamos é isso, que colocar essa proposta na mesa para que realmente as negociações então avancem. Que a gente analise, faça contraproposta, se for o caso, julguemos se nós aceitamos ou não. Esse é o processo que eu diria que caso, né, as negociações progridam, esse é o processo que vai fazer a finalização da greve. É isso que nós estamos esperando. Então, a moção que nós trazemos, viu, Lula Moraes, por favor, é nesse sentido para fazer a intervenção desta casa, dessa prestigiosa casa, junto ao governo federal, para que ele volte às negociações e nós podemos voltar à normalidade na universidade. Nós estamos todos aqui com camisinha de greve, né, todo mundo com camisa de greve, mas nós não gostamos muito disso, não. A gente quer voltar a trabalhar. A gente quer trabalhar normalmente.